Olá, tudo bem? A partir de agora você começa a acompanhar uma videoaula de formação geral básica do seu componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo e para todos os alunos surdos, este é o meu sinal. E é claro que para esta videoaula nós temos um objeto de conhecimento específico, o qual toda a videoaula irá desenrolar. E assim você irá aprofundar o seu conhecimento e aprender a respeito de um determinado objeto de conhecimento. E o objeto de conhecimento que nós iremos tratar ao longo desta videoaula trata-se a respeito da origem da sociologia. Você sabe o que é a sociologia? Você sabe como foi que surgiu a sociologia? Pois bem, eu irei aqui apresentar todas as informações relativas neste primeiro vídeo a respeito de todo o contexto histórico que fez com que essa ciência surgisse. Já estou antecipando uma informação. A sociologia, ela é uma ciência e, como toda ciência, ela tem um objeto de estudo. Iremos aprender sobre isso. E em um segundo vídeo, porque nós seremos uma continuidade, eu irei trabalhar com vocês uma atividade com questões objetivas. Então vem comigo, bastante atenção e se concentre nesta videoaula. Observem agora essa imagem para poder começar. Nessa imagem vocês podem visualizar o contexto histórico do surgimento da sociologia. Nós temos duas situações sendo retratadas na imagem. Do lado esquerdo, e aí vocês podem observar e fazer a leitura bem na parte inferior da imagem, nós temos modo de produção feudal e nós percebemos algumas pessoas trabalhando com determinadas características relacionadas a este cenário. Já do lado direito da imagem, nós temos a retratação de uma outra imagem. Nós temos homens negociando, dinheiro na palma da mão de um deles, um cenário que mostra as indústrias, as primeiras fábricas, enfim. Uma realidade de trabalho totalmente da realidade de trabalho anterior, em que nós estamos aí percebendo a mulher segurando umas palhas, um homem com um arado, trabalhando a terra, o solo, enfim. Então nós temos, como eu acabei de mencionar, duas realidades distintas. Quando eu trato do modo de produção feudal, eu estou tratando de uma sociedade que tem as suas características sociais, políticas e econômicas. Quando eu trato do modo de produção capitalista, eu estou tratando de uma realidade completamente diferente do modo de produção feudal. As características sociais no capitalismo são as mesmas do feudalismo? Não. As características políticas no modo de produção capitalista são as mesmas do modo de produção feudal? Não. E as características econômicas, elas são as mesmas? Também não. Ou seja, todas as vezes que eu mencionar ao longo dessas videoaulas um modo de produção, eu estou tratando de uma sociedade que ela é distinta da outra, principalmente no quesito econômico. A base econômica no feudalismo, levando em consideração os conhecimentos prévios em história que vocês já dispõem, era uma estrutura econômica baseada na produção, na agricultura, uma economia de subsistência. A economia no modo de produção feudal, ela é uma economia baseada no mercado, na produção de mercadorias e na comercialização dessas mercadorias. Mas para nós entendermos o surgimento da sociologia, além dessa diferenciação entre o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista, nós precisamos entender que foi nessa transição. Nós tivemos toda a desagregação,
toda a diluição do modo de produção feudal e a ascensão do modo de produção capitalista. E nesse período de transição, que não se deu, digamos assim, de uma forma singular, algumas manifestações aconteceram. Então, precisamos também apreender as informações a respeito de alguns marcos históricos que se fizeram presentes, que decorreram nesse período de transição de um modo de produção para o outro. Por isso que, a partir de agora, eu vou destacar a vocês o Iluminismo, a Revolução Francesa e também a Revolução Industrial. Vamos começar pelo Iluminismo, ou a Época das Luzes. A que correspondeu o Iluminismo? O Iluminismo, acima de tudo, ele foi um movimento intelectual, no sentido de evidenciar a mudança do conhecimento. Isso quer dizer o quê? À época da Idade Média, nós tínhamos o conhecimento absolutamente atrelado à questão religiosa. O conhecimento ele estava condicionado à fé. A Bíblia, ela era a fonte de toda a verdade, ou seja, Deus era o centro de todas as coisas, né? Então, nós tínhamos essa particularidade. Todos os questionamentos que o homem ele poderia fazer a respeito da realidade social seriam explicados por um viés religioso. Até porque era a ideologia dominante daquela época. O movimento iluminista substitui as explicações baseadas pela fé por explicações baseadas na razão, ciência. O homem passa a ser o produtor do conhecimento. O homem não é mais aquele que se satisfaz com explicações que já estão prontas. O homem, a partir do movimento iluminista, ele ganha uma nova postura. Ele questiona a realidade, mas ele tem a capacidade dele mesmo procurar as respostas para as indagações por ele colocadas. Por isso que o iluminismo ele é marcado por essa manifestação intelectual do homem, através das artes e principalmente do conhecimento científico. Avançando, agora eu trago para vocês informações relacionadas à Revolução Francesa. Como você já tem conhecimentos prévios do componente curricular de História, lá você também trabalha, você também aprende a respeito da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela foi um marco político e a Revolução Francesa ela teve um lema. Você lembra qual é esse lema? Liberdade, igualdade e fraternidade. O objetivo da Revolução Francesa foi instituir sociedades democráticas, baseadas no ideal da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Esse lema da Revolução Francesa, ele influencia até os dias de hoje os textos constitucionais. Isso mesmo, aqueles que concedem direitos e, consequentemente, deveres a todo e qualquer cidadão inserido em um Estado democrático de direito. E, por fim, para nós levarmos em consideração os marcos históricos do surgimento da sociologia, nós temos a Revolução Industrial. Eu comecei a videoaula retratando a todos vocês a diferença entre o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista. Através da Revolução Industrial, nós tivemos de forma decisiva a definição de como seria a produção, ou, em outras palavras, o trabalho no modo de produção capitalista. Como que ele iria acontecer? Então, a Revolução Industrial, ela foi marcada pelo surgimento das primeiras fábricas, das primeiras indústrias, do maquinário auxiliando o trabalho do homem com a finalidade de aumento da produção da mercadoria para
comercialização em larga escala, visando aquilo que é a pretensão do modo de produção capitalista: lucro. Eu somente tenho lucro a partir do momento em que eu tenho produção em grande quantidade, e não uma produção limitada que não consegue atender a demanda da sociedade ou atender exclusivamente a quantidade, no caso, demandada. Através da Revolução Industrial, também foram definidas as classes sociais inerentes ao modo de produção capitalista: a burguesia e o proletariado. A burguesia, a detentora dos meios de produção, e o proletariado, aquele que vende a sua mão de obra em troca do salário. E, consequentemente, agora você vai aprender o que é a sociologia. Conforme vocês podem visualizar na imagem, a palavra sociologia ela é formada por dois vocábulos. Eu até destaquei a todos vocês o vocábulo sócio, que vem do latim sócio, e logia, que em grego significa logos. E bem na parte inferior nós temos o destaque em amarelo, o estudo da sociedade. Ou seja, a sociologia ela é uma ciência que tem como objeto de estudo compreender a realidade social. De uma forma bem sucinta, eu mencionei os eventos, marcos históricos que contribuíram para a ascensão do capitalismo e a derrocada do feudalismo. Então, a sociedade, ela se viu em uma situação, em situações que, digamos assim, não eram corriqueiras, eram diferenciadas, situações que precisavam ser compreendidas, o porquê e a origem dessas transformações. Então, foi nesse contexto histórico que a sociologia acabou emergindo e perdura até os dias atuais, no sentido de compreender os fenômenos sociais que ocorrem na sociedade. Nós teremos outras videoaulas em que nós vamos aprofundar o nosso conhecimento a respeito das estratégias que são utilizadas para a compreensão desses fenômenos sociais. Mas, por hora, vamos resumir aquilo que nós aprendemos nesta videoaula. A sociologia trata-se de uma ciência humana que possui como objeto de estudo a compreensão da dinâmica do homem vivendo em sociedade. O seu surgimento deu-se por conta da transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Marcos históricos como o Iluminismo, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial possuem sintonia com o surgimento da ciência da sociedade. Foram todas essas informações tratadas ao longo desta videoaula. Eu estou encerrando este primeiro vídeo, mas não deixe de acessar o segundo vídeo com as atividades referentes à origem da sociologia. Vamos para a nossa atividade? Visualizem em tela a nossa primeira questão objetiva. Temos aí o enunciado da questão, um comando logo abaixo e 5 distratores, que são as nossas opções de resposta. Então, na questão 1, a sociologia é a ciência dos problemas sociais que emergem com a chegada do século XVIII, que tem um marco econômico e outro político e social. Temos uma afirmação. Qual o comando da questão? Sobre os aspectos que determinam o surgimento da sociologia, é correto afirmar que, letra A, o renascimento comercial e urbano, assim como a ascensão das monarquias absolutistas, determinou o surgimento das ciências sociais. Letra B. Com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, a Europa passa por grandes transformações sociais, políticas e econômicas que determinam o surgimento da sociologia. Letra C. É a partir da desagregação feudal
e da consequente consolidação do trabalho servil que a sociologia passa a ter seus fundamentos estabelecidos. Letra D. A partir da consolidação do modo de produção feudal, a sociologia passa a ser todos os fundamentos necessários para se organizar sistematicamente como ciência. E letra E. É somente com a Revolução Francesa que a sociedade europeia passa a ter a consolidação do poder mobiliárquico e o surgimento da sociologia. Vamos visualizar qual a alternativa correta dentre as opções apresentadas? Visualize em tela. A alternativa correta está expressa na letra B. Com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, a Europa passa por grandes transformações sociais, políticas e econômicas que determinam o surgimento da sociologia. Ou seja, conforme vocês assistiram no primeiro vídeo, esses marcos históricos, eles foram decisivos para o surgimento da ciência da sociedade. A Revolução Francesa como uma revolução política para o estabelecimento da democracia, para o advento dos estados democráticos de direitos, e a Revolução Industrial como uma revolução econômica, no sentido de ditar, no sentido de estabelecer como seria a economia no capitalismo a partir de então, principalmente com a definição das classes sociais, principalmente pelo estabelecimento de uma forma de trabalho, uma dinâmica de trabalho absolutamente diferente daquela economia de subsistência que vigorava à época da sociedade feudal. Você acertou? Eu espero que sim. Agora nós vamos avançar para a nossa segunda questão. Visualizem em tela. Assinale, no caso vocês irão identificar, qual das alternativas apresenta a melhor definição de sociologia. Letra A. Sociologia é o estudo do corpo na sociedade. Ela tem, em particular, interesse em compreender cada órgão e sua relação de solidariedade orgânica. Letra B. Sociologia é a forma como a ciência moderna interfere na política contemporânea. Através de estudos rigorosos, ela indica aos governantes como estes devem conduzir a sociedade. Letra C. Sociologia é a forma de assistência às pessoas mais pobres. O profissional de sociologia é a pessoa responsável por evitar que os indivíduos estejam à margem da sociedade. Letra D. Sociologia é o estudo de qualquer sociedade organizada. Atualmente, ela está preocupada tanto com sociedades humanas quanto com sociedades animais, como de formigas e abelhas. E letra E. Sociologia é o estudo rigoroso das sociedades e dos grupos humanos organizados, em especial das sociedades industrializadas. Nós podemos perceber que em algumas das opções de respostas há informações que não têm nenhuma sintonia com o estudo sociológico. Nós aprendemos em nosso primeiro vídeo, que você pode estar acessando mais uma vez e reforçando o seu aprendizado ao assisti-lo, nós aprendemos que a sociologia ela é uma ciência que tem como objeto de estudo a sociedade. Então ela vai compreender e compreende a realidade social dentre todos os fenômenos que ocorrem nesse contexto social. Então nós estamos tratando de pessoas, não de formigas, não de abelhas. A sociologia, ela não se ocupa com o corpo humano, há uma outra ciência que se ocupa disso. Então, levando em consideração as possibilidades de resposta, visualizem a alternativa correta, que é a letra E. Sociologia é o estudo rigoroso das sociedades e dos grupos humanos organizados, em especial das sociedades industrializadas. Percebam isso,
em especial, não exclusivamente as sociedades industrializadas. Conforme nós aprendemos ao longo do primeiro vídeo, a sociologia, ela emergiu diante de todas as transformações que foram causadas, que foram geradas com a ascensão do capitalismo. Mas algumas sociedades, comunidades, aldeias, tribos que existem hoje e que não são necessariamente sociedades industrializadas, também são objetos de estudo da sociologia pelo fato de serem sociedades organizadas. A alternativa, ela usa também a palavra rigorosamente, o rigor. Toda ciência tem rigor, toda ciência tem critério de investigação para produzir conhecimento. Eu espero ter contribuído com seu aprendizado. Continue acompanhando as nossas videoaulas e não deixe de acessar a nossa plataforma. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima!